Não fica preocupado, vocês não sabem o objetivo da disciplina? O objetivo geral, não, o objetivo geral da disciplina, qual é? Ai, meu Deus. Pensar a educação científica, como eu tinha colocado na minha carta, de maneira crítica, contextualizada, significativa. Qual contexto? No papel. Não. Justamente fora dela, né? Não, com ela. Eu acho que é trazer novos paradigmas do como de ensinar ciência de uma forma interdisciplinar, pensando novas metodologias, Mas, e qual o contexto que a gente fez isso? Qual é a base? Né? Em que contexto mesmo? Que estrutura contextual de conjuntura a gente fez isso? Tem uma palavra-chave que responde isso tudo. Que a gente trabalhou o tempo todo. Qual é o contexto que a gente está vivendo, gente? Qual é o período histórico? O antropoceno. Não, globalização a gente já passou por ela, né? A gente está pensando uma educação em ciência. Se vocês não perceberam isso, então eu fracassei. Assim, a gente pensou o tempo todo numa perspectiva de educação em ciências para o antropoceno. Para esse momento que a gente está vivendo, que é um momento de crise. Emergência climática, fim do mundo, como o Krenak fala. Então a gente pensou numa educação em ciências que seja contextualizada para o antropoceno. E não uma educação em ciências apenas na ciência moderna. Ciência moderna também, porque a gente vai usar as ferramentas da ciência moderna. Né? Quando eu trabalho, por exemplo, DNA, eu estou falando de ciência moderna. Mas quando eu trabalho DNA dentro da mitologia da serpente, que é uma mitologia que traz conhecimentos de povos originários, eu estou trabalhando isso dentro de uma outra perspectiva. Então a gente pensou uma educação em ciências para o antropoceno. É isso que a gente está fazendo. É isso que a gente tentou fazer o tempo todo. Se isso não ficou claro para vocês, então eu não dei certo. Não tive êxito no que eu fiz. Na minha carta eu coloquei, analisando o contexto atual da humanidade, né? Mas eu poderia usar a palavra. Que é o contexto antropoceno. Comentando a atividade do Thiago. Então, o que eu achei interessante é porque você dá a oportunidade dos alunos, com essa divisão de vários tipos de arte a serem trabalhadas, você dá a oportunidade para os alunos que às vezes não são bons em algumas coisas, não têm tanta aptidão em certas coisas, a trabalharem o que eles aprendem de uma outra forma que eles tenham uma identificação melhor. Sim. Então, às vezes, o aluno ele não vai se sair muito bem, sei lá, numa prova tradicional escrita, mas ele vai conseguir se expressar muito bem numa arte, numa música, numa poesia, no teatro. E eu acho isso importante, trazer, agregar, relacionar artes à ciência, né? E isso facilita muito que os alunos se identifiquem, que eles consigam entender justamente o que está acontecendo, né? Porque eles têm no passado, está acontecendo no mundo, como você falou. O antropoceno faz a gente estar em situações que a gente não deveria estar, né? E quando a gente traz conhecimento de povos tradicionais, de povos originários, a gente meio que retorna a um porto seguro, uma visão mais ampliada, né? E a gente consegue ter uma visão mais ampliada, tipo assim, a gente retorna para o início para a gente conseguir resolver o problema que está no final. Né? E é isso. Sim, eu concordo plenamente com você, Lore, porque assim, quando a gente pensa em educação em ciências, né, a gente vai pensar dentro de uma perspectiva, claro que, por exemplo, no ensino de biologia, quem foi meu aluno sabe que eu já rompo um pouco com isso, mas a gente pensa numa perspectiva mais tradicional,
de planejar aulas a partir dos conteúdos, a gente amplia, faz algumas conexões, ok. Mas essa perspectiva que a gente trouxe na disciplina, trazendo conceitos como Gaia, Antropoceno, fim do mundo, isso é uma perspectiva que é diferenciada, que ela está pautada numa ciência moderna, obviamente, mas ela ultrapassa essa perspectiva limitadora que a ciência moderna vai trazer para a educação em ciências. Então, por que eu estou provocando vocês nisso? Porque eu sei que vocês sabem isso, eu sei disso, mas vocês precisam se posicionar. Vocês pensam que vocês precisam se posicionar mais, assim, defender isso, porque vai ter um monte de gente que vai falar assim, pra quê? Então, se vocês acreditam nisso, vocês precisam se posicionar. E vocês falaram muito que gostaram da questão da subversão. Então, usem isso na vida de vocês. Subvertam. Chegando numa reunião de escola, numa reunião de trabalho, numa reunião, se posicionem quanto a isso, porque senão vocês só vão reproduzir aquilo que vai ser falado para vocês, que é mais do mesmo. Se a gente olhar as pesquisas hoje em educação em ciência, até agora está melhorando um pouquinho, mas a gente estava trabalhando as mesmas coisas sempre. Então, assim, essas propostas de a gente trabalhar dentro de uma perspectiva, né, da subversão, do rompimento com essa lógica reprodutivista, ela traz para a gente outras possibilidades, que são difíceis, gente. É mais fácil a gente fazer mais do mesmo. Mas, né? E se a gente pensar assim, nosso cotidiano mesmo, né? Para eu chegar aqui hoje, como é que a gente pode viver na cidade? Eu moro a 28 quilômetros daqui, 30 quilômetros daqui. Como é que eu posso demorar quase 2 horas? É um problema simples, né? Simples, que não tem nada a ver a princípio com a educação em ciências, mas tem. Como é que eu posso estar num contexto urbano em que eu moro a 30 quilômetros do lugar e eu demoro 2 horas? Que cidade, que contexto urbano foi esse que a gente construiu, que a gente não consegue nem se locomover? É muito terrível. Aí mas o que a gente faz em sala de aula tem a ver com isso? Tudo. Porque se a pessoa enxerga isso e não acha isso normal, né, ela vai pensar em como é que ela faz para mudar isso. A gente não tem possibilidade de mudar? Tem. Sozinho não. Mas se eu me incomodo, eu penso em fazer alguma coisa.